Oi, Charles. Charles Casa de Campo, é isso? Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, Deodato. Então, obrigado pelo convite novamente por essa entrevista aí. Ok. Para quem não assistiu a primeira entrevista com o Charles, minha primeira prosa com o Charles, eu chamei o Charles agora nessa abertura de Casa de Campo pela etimologia do sobrenome dele, Feldhaus. Qual é mesmo a origem do teu Não, o sobrenome, sobrenome Charles? de origem alemã, né? Então, Feldhaus é Feld, é campo, e Haus é casa, né? Casa Ok, de campo. ok. Mas, Charles, eu comentei com a minha mulher logo de manhã aqui que você me pareceu o vampiro de Londrina, porque eu gosto muito do vampiro de Curitiba. E, rapaz, eu perdi o sono essa noite, resolvi te mandar um recado aí, lembrando que a gente ia gravar hoje cedo, às 10, né? E a minha surpresa foi que eu pensei que você ia responder de manhã e você respondeu na hora. Você não dorme, não? Você é o vampiro aí de Londrina, Charles? Não, Deodato. Na verdade é que assim, hoje eu tenho um dia meu dia hoje era um pouco cheio, né? E na verdade eu tinha começado a dormir um pouco cedo ontem. Daí quando chegou mais ou menos por 3h30 da manhã, que foi quando você mandou a mensagem, eu já tinha acordado a primeira vez, entendeu? E assim, porque hoje eu tinha aula pela manhã, então antes agora da entrevista eu tinha aula na graduação aqui na universidade, e à noite ainda tem uma conferência, então eu também acho que isso também me deixou um pouco ansioso, assim, diante desse dia um pouco cheio, e acabou que eu acordei bem cedo, né? Eu acho que foi isso, por isso que eu acabei respondendo tão rápido a sua mensagem durante a madrugada. Legal. Charles, como é mesmo o nome do teu livro de poesias? Não, então esse livro que eu publiquei em 2019 pela editora A Madre Pérola é Versos à Lira, né? Então, vou explicar um pouquinho então esse título, esse livro, né? Então esse livro ele é um livro que reúne poemas assim de mais ou menos 20 anos, né? Como eu deixo claro ali no prefácio. Então coisas que eu escrevi lá no ensino médio, né? Tem alguns poemas ali que eu escrevi quando era pouco mais como adolescente, vamos dizer assim, e até o meu primeiro poema, na verdade, tem a ver com o nome do livro, porque, na verdade, o nome do livro é o nome do meu primeiro poema, Versos à Lira. Então, ou seja, na verdade, eu mantive como nome do livro, Versos à Lira, e aqui talvez alguém possa perguntar o que tem a ver com lira. Então, lira é uma metáfora, né, que eu uso nesse título, eu explico um pouco isso também ali no prefácio do texto, é uma ideia de inspiração, né? Então, lira pode ser uma mulher amada, pode ser, como eu coloco alguns poemas, pode ser um pássaro que eu encontro numa caminhada, pode ser o próprio lago, assim, às vezes eu vou caminhar aqui em Londrina, então tem um poema que eu vou falar do Lago Igapó, então, às vezes eu estava em casa, por exemplo, e começava a chover, aquilo me dava uma inspiração, e eu fiz um poema sobre uma tempestade. Então, assim, lira, na verdade, é uma metáfora para tudo aquilo que pode inspirar um poeta a compor alguns versos. Então, essa é a ideia. Legal. Charles, eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta nós vamos conversar sobre o teu livro, os filósofos que influenciaram a sua poesia. Vamos conversar um pouquinho sobre essa percepção da criação da poesia e talvez de outros gêneros literários também, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta logo depois da vinheta. Obrigado. Como eu falei antes da vinheta, nós vamos conversar sobre o livro do Charles, de poemas. Charles, qual foi a influência do Edgar Allan Poe e do Rilke na tua poesia? Qual é a influência? Então, Deodato, então, assim, na verdade, eu acho que a influência é bastante grande, né? Assim, para quem lê os poemas vai perceber que, por exemplo, existem até dois poemas que eu emprego o nome do Poe, né? Então, na verdade, existe poema lá Edgar Allan Poe, por exemplo, é o nome dos poemas, então é como se eu tivesse me inspirando nele. Outro poema é a Edgar Allan Poe, então estou respondendo uma certa visão que o Poe apresenta da poesia, e na verdade essa visão, então, ela está em alguns livros do Poe, né? Então, ou seja, quando eu
eu tinha feito o meu pós-doutorado, então eu retornei ao Brasil e na época eu comecei a escrever poesia, mais ou menos um ano, 2 anos depois que eu retornei do pós-doutorado, eu voltei a escrever poesia. Como disse, eu escrevia poesia lá no ensino médio, né? Há 20 anos atrás, eu escrevi um poema ou outro nesse meio tempo, mas quando eu cheguei de volta ao Brasil, eu comecei a escrever de novo. E aconteceu que eu queria melhorar os meus poemas, né? Então eu comecei a pensar, o que eu vou fazer para melhorar a minha maneira de escrever poesia, para tornar meus poemas um pouquinho melhores. Então comecei eu encontrei um livro do Poe chamado Filosofia da Composição. E nesse livro é muito interessante porque o Poe ele vai explicar o processo de composição de um dos poemas dele. Então, assim, ele vai dizer, por exemplo, contra a ideia do gênio. Então, o Poe ele vai criticar a ideia de que poesia é uma coisa que é uma inspiração divina, que a gente faz meio que num supetão só, que a gente vai, assim, a gente tem uma ideia de um poema inteiro e faz isso uma vez só. Não, não é assim o processo de composição do poema. O processo de composição do poema é muito mais pensado, é muito mais consciente. E ele vai, por exemplo, durante esse texto, Filosofia da Composição, ele vai descrevendo como é que foi acontecendo. Então, ele teve a ideia, ele escolheu um tema, daí depois de escolher o tema, ele foi escolher algumas estratégias, o que ele foi fazer, qual seria mais ou menos o fluxo da poesia. Então, ele foi mostrando como, na verdade, um poeta não faz uma coisa de maneira muito mais pensada. Então, não é uma coisa genial, mas é uma coisa que ele diz que aproxima muito mais da matemática do que de uma coisa assim. Então, de um lado foi isso. Então, eu li a Filosofia da Composição do Poe, tem um outro texto do Poe muito interessante, que é o Princípio Poético, e nesse outro texto, o Poe vai falar da relação entre a moral e a estética política, que é um tema que a gente vai poder, talvez, aprofundar mais na sequência da nossa fala aqui. Mas falando um pouco agora sobre qual é a influência do Rilke, então o Rilke foi um outro autor que eu também acabei lendo quando retornei ao Brasil e comecei a escrever poesia novamente, principalmente um texto chamado As Cartas a um Jovem Poeta, que na verdade é um conjunto de cartas que o Rainer Maria Rilke ele troca com aspirante a poeta. Então, é uma pessoa que quer ser poeta, que é um jovem poeta, que está escrevendo alguns versos, e essa pessoa ela começa a trocar correspondências com esse poeta que já era reconhecido, o Rilke. E daí o Rilke vai dando conselhos a esse jovem, né? O que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer, que tipo de poemas ele deveria fazer. Por exemplo, o Rilke vai dizer assim, evite escrever sobre temas tradicionais. Se você está começando a fazer poesia, não tenta falar só de amor ou coisas do tipo. Já tem muita coisa boa escrita sobre isso. Tente escolher temas mais do seu cotidiano. Isso, por exemplo, foi muito relevante nesse livro. Por que foi relevante nesse livro? Porque eu comecei a escrever poemas sobre meus passeios ao lago, sobre a tempestade, sobre o café da manhã. Então, eu comecei a escolher temas do meu cotidiano e tentar criar alguma coisa interessante a partir dessas experiências minhas. Então, uma coisa que era da pessoa mesmo e não um tema universal da história da poesia. Então, são coisas assim que aparecem nos meus poemas, assim a questão também o debate sobre a função da poesia ou coisa assim, tudo isso vai aparecer seja por influência do Rilke, seja por influência do Allan Poe aí, né, de certa maneira. Ok. Charles, o Belchior, ele foi monge durante um tempo, ele levou uma vida monástica e depois ele saiu e foi para as areias escaldantes de Fortaleza e conviveu durante aquele período difícil da história do Brasil com outros compositores e cantores que consideravam o Belchior meio que um guru deles em função da sólida formação filosófica dele. E ele trouxe um pouco disso para as letras dele. O Belchior, assim, ele tinha muitas referências quando ele conversava, do Nietzsche e do Poe. Você poderia comentar um pouquinho essa relação aí da poesia com a filosofia, do Poe ou do Nietzsche? O que você acha disso? Bom, Deodato, essa é uma questão para mim um pouco assim, talvez um pouco difícil, porque assim, eu não sou exatamente um especialista em Belchior,
assim, eu conheço um pouco da filosofia do Nietzsche, como eu disse, eu tive um pouco também de conhecimento do Poe, mas eu não tenho muito esse trânsito entre esses três pensadores. Mas, assim, das poucas informações assim que eu teria sobre o Belchior, assim, eu acho que a influência de Nietzsche é mais evidente, eu acho, no pensamento dele, porque, assim, o Nietzsche, em algumas obras, ele vai criticar, por exemplo, a cultura da época dele, a cultura europeia, por exemplo, e vai defender que seria necessário uma superação daquela cultura, daquele modo de pensar. Eu acho que a maneira como o Belchior compõe as suas músicas é, de alguma maneira, um tipo de crítica, eu acho, um certo modelo de cultura, de sociedade, de pensamento, talvez da juventude, daquele momento da ditadura militar brasileira, né? Exatamente, talvez incitando, assim como Nietzsche incitava, talvez, as pessoas a ir além daquilo, a ir além do homem, essa expressão do super-homem. Eu acho que o Belchior também, de alguma maneira, com as suas letras, lidando com essa complexidade da situação em que ele vivia naquele período, ele também tentava, acho, trazer a cultura que ele vivia para um patamar superior. Eu acho que há essa relação, de alguma maneira. Agora, com o Poe, eu acho que eu teria mais dificuldade em fazer essa relação. Compõe, na verdade, aparece muito pouco, acho que uma frase só, que ele fala como foi o poeta louco americano, e é uma citação muito, muito breve. Eu queria que você contextualizasse no tempo e no espaço, para quem nunca ouviu falar do Poe, né? Vamos falar aqui com a grande massa da sociedade que se interessa por filosofia e por literatura, mas que desconhece. Quando nasceu, o ano que nasceu e que morreu o Poe e o Rilke. Então, o Poe, ele nasceu em 1809 e morreu em 1849, ao passo que o Rainer Maria Rilke, ele nasceu em 1875 e morreu em 1926. Então, eles não chegaram a ser, vamos dizer assim, contemporâneos. Assim. Há um espaço temporal aí de 26 anos entre a morte do Edgar Allan Poe e o nascimento do Rainer Maria Rilke. Né? Na verdade, o Rilke ele vai acabar sendo contemporâneo do Nietzsche, do Freud e outros pensadores. Ok. Interessante. O Poe morreu jovem, muito jovem, foi um homem do século XIX, e o Rilke foi um homem assim, nasceu no final do XIX, mas ele se encontrou com a entrada do século XX, cada um recebendo as influências do seu tempo. É legal, assim, para quem estiver nos assistindo aí e estiver tendo os primeiros contatos com a poesia e a filosofia, começar a fazer uma leitura do pano de fundo, do momento em que os poetas viveram. Isso é bem interessante, né? Agrega um valor interessante. Eu queria perguntar para você, Charles, para você, um homem da academia que faz poesia, como é que você se coloca hoje? Pode ser até que no passado fosse diferente, na evolução natural de todos nós, seres humanos, e que no futuro seja diferente. Mas você coloca a razão ou a inspiração na tua criação literária? Já conhece, estabelecendo também esse diálogo com os comentadores aí que você citou. Então, bom, acho que essa é uma questão bastante interessante, Leonardo, porque exatamente isso é até um tema que eu vou trabalhar em alguns poemas, assim, exatamente essa ideia do processo de composição, de como é que esse processo acontece. Então, acho que há uma parte de racionalidade, eu acho que essa dimensão da racionalidade, ela vem talvez mais da influência aí do Edgar Allan Poe, né? Porque o Poe que exatamente vai chegar a aproximar o processo de composição poética é um processo quase matemático, em que você poderia meio que determinar as etapas. E assim, eu diria que o Poe tem alguma razão que de fato, eu tenho momentos, por exemplo, em que eu vou ali, eu vou escolher palavras que rimam, eu vou escolher se vai ser 4 versos por estrofe, se vai ser 3. Então, essas coisas você pensa, não, é um processo pensado, então existe sim um momento pensado, um momento em que você vai decidir sobre qual é o tema, às vezes qual é a estrutura do poema, se ele vai ser longo, se ele vai ser curto, embora, por exemplo, o Poe diz que muitos poemas são muito curtos, então o Poe era contra essa ideia de poemas relativamente curtos, diria que alguns são curtos demais, que não chegam nem a produzir um efeito estético, vamos dizer assim, né? Mas tem outra dimensão, que eu acho que essa é a dimensão que me parece que a contribuição veio mais do
do Rilke aí, que eu tenderia a concordar bastante com o Rilke, que eu acho que a poesia, e esse é um ponto que o Rilke vai, nesse diálogo que ele faz com esse jovem poeta, ele vai dizer que a poesia ela vem de uma necessidade interna. Então, ou seja, essa é a parte que eu diria da irracionalidade, quase de uma inspiração, que na verdade você não escolhe. Como diz, eu diria que você não consegue determinar exatamente quando você escreve um poema. Assim, você tem um arrebatamento, uma inspiração, uma indignação, alguma coisa que produz uma certa reação, um desconforto, acho que não. Esse desconforto é que vai virar poemas, ou seja, teve situações em que eu escrevi 3 poemas num dia, entendeu? Isso não foi planejado. Então, se você olhar as datas dos meus poemas, existe um dia, eu não me lembro qual, agora eu teria que procurar, em que eu escrevo 3 poemas num dia. Isso é uma coisa assim, eu não escolhi fazer isso. Então, teve um certo arrebatamento, teve uma certa um sentimento de estranhamento diante das circunstâncias, e que me levaram a escrever esses versos. Então, acho que o processo de composição ele tem uma parte que eu chamaria dessa da inspiração, que é uma coisa que não é exatamente da dimensão da racionalidade, mas tem também uma parte que tem relação com a racionalidade e tem a ver com a qualidade. Então, você tem que ter, eu acho que esse patos, essa inspiração, mas depois disso você tem que ter uma técnica, eu diria, é muito mais, vai entrar na dimensão de uma habilidade, isso você precisa treinar. Isso você precisa exercitar. Então, um poema ele é uma mistura de uma parte em que você estuda a poesia, você estuda a teoria da poesia, como diz a influência do Rilke, que é uma influência do Poe. Então, você, lendo esses autores, eu acho que meus poemas melhoraram bastante em qualidade. Se eu comparar aquilo que eu escrevia lá com 17, 18 anos, lá no ensino médio, e aquilo que eu escrevo agora, 20 anos depois, eu noto claramente a qualidade. Às vezes, por exemplo, algumas pessoas me mostram alguma coisa que escreveram, eu consigo ajudar a pessoa a melhorar aqueles versos. Então, eu percebo que essas habilidades que eu tive, que são conscientes, mas não é só isso. Assim, que eu não consigo dizer, vou escrever um poema hoje sobre isso. Não funciona assim. Então, não é só racional. Ô, Feldhausen, e qual é a função da poesia? Bom, então, essa é uma outra questão difícil, acho que na história da filosofia, na história talvez da teoria literária, uma coisa que o vale, assim, como eu falei, eu voltei a escrever versos depois do meu estágio de pesquisa de pós-doutorado, que eu fiz na Alemanha, né? E assim, logo que o que é estranho, não é estranho, mas assim, interessante talvez, é que assim, o meu tema da minha pesquisa de pós-doutorado era exatamente a relação na verdade, era a relação entre sentimento e ética no pensamento de Schiller e Kant. Então, ou seja, eu estava exatamente estudando a dimensão estética e a dimensão moral num debate entre o filósofo alemão Immanuel Kant e o filósofo e escritor alemão Friedrich Schiller. Então, ou seja, eu estava estudando essa relação entre estética e moral nesses dois autores. Eu chego no Brasil, eu começo a escrever poesia novamente, e eu dou de cara com esse texto do Poe, que era a filosofia da composição, e depois o princípio poético, e esse autor dizia exatamente o contrário daquilo que eu tinha estudado lá no pós-doutorado, porque o Poe vai dizer o quê? Que, na verdade, existe uma independência entre a esfera moral e a esfera estética, entre a esfera política e a esfera estética, a esfera da verdade e a esfera estética. Quando você tem um autor como Schiller, que vai exatamente tentar mostrar a relevância da estética para outros campos vamos dizer assim, do saber ou do conhecimento humano, que é a moral, que é a política, que é a discussão da teoria da verdade, o teoria do conhecimento, esse autor dizia, não, você pode fazer uma obra de arte bela e mesmo assim essa obra de arte bela não precisa prestar nenhuma conta moral, nenhuma conta política, nenhuma conta verdade. Não precisa ser verdadeira, não precisa ser moralmente correto, não precisa ser politicamente correto, vamos dizer assim, não ter nenhuma preocupação moral. E isso é interessante porque também eu comecei a prestar atenção que, na verdade, uma das obras do Schiller, na verdade, a primeira peça que o Schiller escreveu, enquanto ele ainda estava lá estudando lá naquele quartel militar, porque o Schiller ele fazia a medicina e ele trabalhava num tipo um quartel militar ou coisa do gênero, e depois ele foge de lá, né, porque ele teve conflitos com seu superior. E o conflito surgiu exatamente por causa dessa peça que eu vou falar agora, porque o Schiller, ele meio que contra as ordens do seu superior, ele escreve o De Roiba, ou os bandoleiros, né, que a gente conhece como os bandoleiros, e essa peça ela é apresentada
num teatro na Alemanha naquele momento, o superior sabe disso, né, e acaba daí sancionando alguma coisa, penalizando o Schiller por causa disso, proibindo ele de escrever, e por causa disso ele acaba fugindo, né, mas assim, se a gente olhar o conteúdo dessa peça do Schiller, então o herói da peça é o chefe de uma quadrilha de bandidos, então não é uma pessoa exatamente moral. Claro que, em última análise, você analisando o contexto, o personagem principal ele tem alguns viés interessantes, ele tem um certo comportamento adequado sobre certos aspectos, mas ele, em última análise, é um bandido, é um chefe de quadrilha. Então, eu pensei, bom, então aí o Schiller mesmo reconhece que é possível fazer obra de arte e ter êxito, porque essa peça foi muito bem recebida. Por exemplo, eu, quando estava na Alemanha fazendo pós-doutorado, eu vi uma versão contemporânea, então, dessa peça. Então, uma peça que, desde a época do Schiller, 200 anos depois, ela está sendo encenada em versões diferentes e, assim, fazendo muito sucesso. Então, ou seja, você pode ter um personagem central que não é moral e a peça ser bela. E, assim, depois eu eu me lembro que eu comprei a obra do Oscar Wilde e eu folhei ali naquele momento e lembrei que tinha um livro do Oscar Wilde que é O Retrato de Dorian Gray, que inclusive tem um filme, né, que a gente pode assistir hoje, disponível, e, novamente, o Wilde tem a mesma posição do Poe. Então, essa posição de que uma peça, para ser moralmente bela, ela não precisa ser moral. E o personagem principal, o Dorian Gray, ele é uma pessoa imoral, ele faz absurdos para manter aquele quadro lá intacto, vamos dizer, para manter a imagem dele intacta, ele acaba cometendo vários crimes. No entanto, a gente lê o texto, a gente assiste o filme e aquilo nos atrai, então tem uma beleza estética também em coisas que não são exatamente morais. Então, esse é um tema que eu acabei começando a pensar, só que ele tem poemas que eu vou tratando. Tem um poema, inclusive, que é esse nome, A Função da Poesia, em que eu vou defender uma certa independência, então, da moral e da estética, da política e da verdade, mas eu reconheço, talvez como o próprio Poe ressalta, essa ideia de que há efeitos colaterais em relação a essas esferas da poesia. Em que sentido? Efeitos colaterais, assim, mesmo que eu possa não pretender, mas sempre tem efeitos em relação, às vezes, à justiça social, assim, o poema pode ter efeitos, ele pode tentar, por exemplo, chamar a atenção das pessoas para problemas sociais. Então, é possível você também ter efeitos colaterais da poesia para a esfera ética, para a esfera da política, para a esfera da verdade. Por exemplo, há alguns autores que vão defender, por exemplo, que a poesia permite a gente conhecer coisas ou compreender a realidade que, por exemplo, uma teoria científica não permite, ou que uma descrição formal, às vezes, não consegue mostrar. Mas algumas pessoas não conseguem, elas veem uma teoria e aquilo não influencia ela. Você pega aquela mesma ideia e coloca em versos, a pessoa consegue ser emocionada, consegue ser... Assim, você consegue criar uma simpatia ou criar um sentimento naquela pessoa em que ela começa a prestar atenção para um detalhe que uma mera exposição teórica não tinha conseguido. Então, é exatamente esse ponto que eu trago algumas poesias, exatamente essa ideia de que a poesia tem uma função de informar as pessoas sobre, talvez, as injustiças sociais, mostrar sobre a realidade um aspecto que não teria sido mostrado por uma teoria científica e coisas do tipo. Enquanto, por exemplo, Schiller, que foi o autor que eu estudei, ele vai mais longe, ele vai defender que a gente deveria educar os seres humanos esteticamente para a política, por exemplo. Então, o texto principal do Schiller é a Carta sobre a Educação Estética da Humanidade, ou do Ser Humano, por exemplo, em que ele vai exatamente fazer uma proposta em que uma sociedade justa exige que a obra de arte tenha uma função de preparar as pessoas para a política, para a moral. Então, assim, é complexo. Nos meus poemas eu tento, então, discutir um pouco essas questões inversas. Assim, tem poemas que vão tratar exatamente dessa temática. Assim, é um tipo de metapoesia, né? Que é uma poesia sobre si mesmo. Então, ou seja, tem uns poemas assim que eu faço em que eu vou discutir a função da poesia, em outros momentos eu vou discutir o processo de criação poética, como é que esse arrebatamento que eu falei antes, como é que ele acontece. Então, isso aparece no livro, né? Ok. Ô, Feodaus, uma última pergunta para a gente encerrar. Então, você, considerando aí a última resposta que você deu, você diria que há beleza no mal?
Não, como eu falei, assim, Deodato, claramente é possível você pensar em peças, em filmes, em obras de arte, em poemas que podem ser belos e ter um personagem mau, assim. É muito comum, sei lá, filmes americanos em que você tem, por exemplo, assim, e um número relativamente grande de filmes em que você tem como personagem principal um ex-presidiário que foge com uma namorada, cruza os Estados Unidos inteiro. Então tem filmes famosos que exploram exatamente a figura do bandido, né? Assim, muitos filmes, sei lá, Poderoso Chefão. Todo mundo considera o Poderoso Chefão um filme muito bom, mas é um personagem, é um mafioso, é uma pessoa que é mal, ou seja, a maldade, assim, como eu falei, o Schiller, você tem o Bandoleiros, você tem um personagem imoral, sob certos aspectos, que, no entanto, tem sido retratado repetidamente desde a período de Schiller. O Dorian Gray também, do Oscar Wilde, também tem sido reiteradamente feito peças, feitos filmes desse livro, exatamente por quê? Porque a gente é atraído por esses personagens assim malvados, não? Com certeza a maldade também é bela. Então, seja, personagens só bonzinhos, às vezes até são menos atraentes esteticamente, eu diria. Feodal, sem entrar no mérito da qualidade literária, mas 50 Tons de Cinza, o nome do rapaz sádico arremete ao Gray, sabia? O sobrenome dele. E foi um sucesso estrondoso. Mas deixa eu fazer uma última consideração aqui para a gente caminhar para o fechamento. Ainda tem, o livro está esgotado, quem quiser comprar, ainda tem como comprar o livro? Não, o livro ele tá disponível pela editora. Eu tenho volumes também, sabe? Se alguém quiser, talvez possa procurar no meu e-mail, talvez charles@uelbr, me escreveu, eu posso tentar mandar algum livro. Mas, assim, a editora também vende no site da editora, a editora Madrepérola. Então, ou seja, a editora também tem livros para comercializar ainda. Sim, espero que gostem. Acho que tem poemas interessantes aí. Ok. Charles, eu prefiro te chamar de Feodaus, viu? Feodaus, muito obrigado por separar um tempinho aí. Eu sei que você está cheio de aulas para dar, com a correria, eu aqui com as minhas edições e entrevistas, mas é sempre um prazer enorme bater um papo com você, trocar ideias. E eu vejo que você está trazendo assim uma poesia com certo impacto e eu achei bem interessante. Muito obrigado, um abração. Ok, novamente obrigado pelo convite e é sempre um prazer contribuir com o seu canal. Valeu, um abraço. Leitura do poema A Função da Poesia. De repente, com um olhar fixo ao papel em branco, planejo algo a respeito do que poderia escrever. Talvez devesse nele derramar-lhe o pranto. Talvez devesse nele a vida inundar de encanto. Mas qual seria a função da poesia final? Deveria servir apenas para mitigar o sofrimento? Deveria apenas mostrar as belezas sem igual? Como decidir sobre escrever vir ao tormento? Alguns acreditam que a poesia deveria o mundo curar. A poesia deveria curar o mundo dos males da pobreza. A poesia deveria curar o mundo dos males da tristeza. A outros, a poesia deveria o mundo da ignorância curar. Mas não seria isso exigir muito da pobre poesia? O que ela poderia fazer para acabar com a pobreza? O que ela poderia fazer para trazer ao mundo mais alegria? O que ela poderia fazer para findar a incerteza? Talvez a poesia nos permita algo melhor compreender, que nossas faculdades intelectuais não podem oferecer. Talvez a poesia nos permita algo melhor aprender, que apenas o compartilhar sentimentos pode conceder.
Com a poesia, certamente, não se pode mudar o mundo. Com a poesia, certamente, não se pode findar a pobreza. Com a poesia, certamente, não se pode fazer feliz o mundo. Com a poesia, certamente, não se pode obter certeza. Ah, para que serve a poesia afinal? Para algo determinado? Para sensibilizar o mesquinho do sofrimento do miserável? Para conscientizar o desatento à tristeza do desafortunado? Pois a verdade não é apenas pela razão identificável, mas sobre o que deve, enfim, escrever o poeta, o que deve expressar. O poeta deve expressar sua indignação com a situação do miserável. O poeta deve expressar com o ignorante e com o infeliz seu grande pesar. Deve expressar aquilo que devera sente, por isso será louvável.